suave na nave, chique na bigorna. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Varíola Virulenta. Como você está, Chay? Salve, camarada miojo, salve, queridos ouvintes. Eu vou maravilhosamente bem e estamos aí começando mais um episódio desse podcast que traz informação, debate e muita polêmica. Estamos aqui para mais um episódio para falar de assuntos que são de interesse coletivo, social, histórico, mas antes de mergulharmos de cabeça nesse episódio, vamos falar aqui um pouco sobre o que importa também, né? O que importa é o que importa. E o que importa é que nós temos aí nossas redes sociais, que a gente sugere que vocês vão lá, sigam nossas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok, né? Também temos o nosso canal agora do YouTube, se você está ouvindo isso aqui pelo YouTube, ou se você está em algum agregador, mas você prefere pelo YouTube, você pode ir lá também escutar esse podcast que vai estar postado lá. Por último, mais importante, também o nosso Apoia-se. Se você não conhece, o Apoia-se é uma forma que a gente tem para monetizar este conteúdo que criamos para vocês. Tem muita pesquisa, muito trabalho, edição, arte, pré-produção, pós-produção. Em breve vai entrar uma galera que vai estar colaborando com a gente aqui também nos episódios de formas diferenciadas. E o Apoia-se é uma forma de dizer também pra gente que você gosta desse conteúdo e que você quer que esse conteúdo permaneça de pé. Então, vai no link aqui na descrição, né? Que tá tanto no YouTube quanto nos agregadores do Apoia-se. Vá lá, Varíola Virulenta, e se você puder e quiser contribuir para apoiar esse conteúdo, sinta-se à vontade, não é mesmo? Exatamente. É uma forma de demonstrar um apoio pelo trabalho que a gente está fazendo aqui e também de, quem sabe, você adquirir aí uma peça de arte exclusiva, não é mesmo? A gente está produzindo algumas artes aí exclusivas relacionadas aos assuntos que a gente discute aqui e você pode dar uma olhada nelas depois nas nossas redes sociais, que quando você estiver ouvindo esse episódio, com certeza elas já estarão lá, porque a linha de produção tá firme. Perfeito. Perfeitamente. Então já fica de olho, já segue novamente, né? Já segue lá, gente, pra você ver essas novidades, outras coisas interessantes que a gente tá fazendo também. Vamos colocar aí algumas participações interessantes nos episódios pra vocês poderem interagir com a gente, né? A gente vai fazer isso uma vez por mês aí, a gente tá criando um quadro novo. Então, fica de olho nas redes sociais, porque lá a gente vai divulgando essas informações. Beleza? Vamos pro episódio então? Bora! Episódio de hoje: Marxismo Cultural. Então hoje iremos falar de um assunto, né, que eu acho que ele é muito propagado de uma forma errônea ou desvirtuado, né, de um debate mais profundo sobre isso, que vamos falar um pouco sobre o Karl Marx, né, mas num termo muito específico que é usado hoje na sociedade, né, e já foi até usado em palestras oficiais aí dos representantes do antigo governo, chamado marxismo cultural. Você já ouviu falar sobre isso antes? Então, possivelmente sim. Mas o que exatamente é isso, né? O que é esse marxismo cultural, né? Como que você já ouviu isso, Chay? Tipo, eu já ouvi isso de umas formas tão distorcidas. É até engraçado, né? Falar sobre isso. Então, isso é um debate aí que tá aberto, né? Eu vi, tentando puxar de memória aqui, acho que a primeira vez que eu ouvi falar em marxismo cultural foi, de fato, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, futuro presidiário, principalmente pelo chanceler dele na época, um cara chamado Ernesto Araújo, que falava muito sobre o marxismo cultural. E Ernesto Araújo, que era discípulo de quem, miojo? Quem? O grande professor Olavo bateu as botas, né? Olavo de Carvalho, que tá quietinho, né? Não fala, faz tempo que ele não fala, né? Parou de fumar, parou de fazer videoaula, não sei o que aconteceu. O Olavo de Carvalho, ele falava muito sobre isso nas suas supostas lives. Ó, primeiramente, né, vamos falar do excelentíssimo defunto Olavo de Carvalho, porque ele não era um filósofo, ele não era nada, né? Ele era astrologista, astrólogo, né, que era, acho que a única coisa que ele tinha, saber ler as estrelas, mas ele não era, não, vamos deixar isso bem claro, porque como a gente fala de bastante pensamento científico aqui, né, de vertentes científicas, de movimentos culturais, né, pensadores, o Olavo de Carvalho não se enquadra nisso, tá? Ele era simplesmente um bebedor de Pepsi com fetos que fumava e viajava na cabeça dentro dessa ideologia
de direita, de extrema direita, né? É tanto que as ideias do Olavo de Carvalho, eles eram base, sim, que moldaram muitos pensamentos dentro, principalmente do início, do governo do Bolsonaro no Brasil, né? Não, à toa ele ficou conhecido como o guru do bolsonarismo, né? Eu só queria fazer um comentário sobre a carreira do Digníssimo aí. E é muito triste pro pessoal da astrologia, e, né, como seus grandes representantes, Olavo de Carvalho e, sei lá, Irmãs do Leide. E, né, porra, que merda, né? Que triste. Desculpa, posso falar do meu ceticismo Ah, sobre a astrologia? A astrologia, pra mim, ó, vou levantar a pergunta aí, se vocês quiserem, comentem aí no episódio. A astrologia, pra mim, é a terraplanice socialmente aceitável. Todo mundo aceita, todo mundo sabe que não é verdade. eu queria discordar de você, tá? Eu queria... Eu queria muito discordar, mas não tem como negar que realmente é a Terra plana socialmente aceita, de fato. Mas eu, como um jovem aí que nasceu nos anos 90, assistindo Cavaleiro do Zodíaco na Manchete, finada Manchete, tenho aí um apego à astrologia por conta disso. Uma coisa, outra coisa. Né? Cavaleiros do Zodíaco tem seu valor. Eu defendo a astrologia porque o meu signo é o signo do Saga, que é só o personagem mais malandro das 7 casas, das 12 casas. Sou aquário, cara. Sou o Camus. O Camus Mais é bom da hora. também. O Camus é bom também. Mas, voltando para o mundo real, além de a gente estar falando já de pessoas que acreditam na terraplanice, né, como o Olavo de Carvalho, mas essa ideia do marxismo cultural, ele foi muitas vezes dissimulada, né, por esses pensamentos, mas não de agora. Né? Historicamente, isso já foi cunhado, talvez não com esse nome no passado, mas os resquícios de como foi utilizado é muito parecido, né? Então a gente pode voltar assim no tempo, até mesmo ali sobre episódios passados que a gente já gravou aqui, sobre o fascismo e o nazismo, né? E como isso é utilizado lá. Exato, né? Ele é um termo que ele, assim como a gente falou, não nesse episódio passado, no episódio anterior a esse, que é o episódio sobre, a gente falou bastante sobre o agronegócio, é um termo que passou aí por um rebranding, talvez, durante as décadas, mas que ele tem uma origem, assim como muitas das coisas que a gente fala aqui, no nazifascismo, né? É um termo que foi cunhado ali pelo Joseph Goebbels. Eu não sou muito bom do alemão, mas na época não era marxismo cultural, e sim bolchevismo cultural, né? Que foi um termo cunhado ali depois da Revolução Russa, né? Que a Revolução Russa, que a gente sempre fala bastante aqui, inclusive a gente vai ter um episódio só para falar desse capítulo histórico fundamental, mas a Revolução Russa, ela mudou bastante o cenário político global, né? Ela impulsionou, como diz o Domênico Losurdo, ela impulsionou o marxismo para o resto do mundo, né? A partir daquele momento, a gente viu que era possível fazer uma revolução de cunho socialista liderado por um partido de proletários. Essa ideia de um país governado por operários e camponeses, ela assustou as elites da Europa e dos Estados Unidos, que estavam vendo ali o comunismo como uma ameaça ao seu poder, o que de fato é. Mas além desse medo econômico e político, também tem um medo cultural. Os bolcheviques defendiam uma transformação de valores da sociedade, incluindo mudanças no papel da religião, da arte e da educação. Nesse momento histórico que a humanidade passou, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, alguns jornais conservadores, alguns intelectuais liberais, eles começaram a espalhar essa ideia de que os comunistas não queriam só mudar o regime econômico, mas eles queriam corromper os valores tradicionais através da cultura. Nesse contexto que surge o termo bolchevismo cultural, que era usado para descrever essa suposta infiltração comunista no pensamento ocidental. Para isso fazer sentido, assim, né, a gente pode explicar um pouco sobre, teoricamente, eu vou explicar de uma forma bem simples aqui, gente, se vocês quiserem, sugiro que vocês dêem uma aprofundada aí em Karl Marx para entender mais os seus conceitos, né, a gente vai passar por eles aqui, alguns deles aqui, mas a ideia era que o Marx, a crítica do Marx é que a estrutura da sociedade, né? O sistema econômico estrutural, ele influenciava na moral, na política, na estética, na religião. E o sistema econômico que fundamentava esses preceitos da sociedade. Depois de Gramsci, né, que ele começa a pensar sobre isso, ali na década de 20, ele começa a pensar que, na verdade, tinha uma inversão desses valores. E que, na verdade, a moral, a estética, a religião, elas que sustentavam o modelo econômico. Então a gente vai partir desse princípio aqui.
Então, quando a gente tá falando do bolchevismo cultural aqui, que a gente vai chamar de marxismo cultural no resto do episódio, a gente entende o quê? Que dentro dessas estruturas, né, da arte, da cultura, da igreja, da religião, da fé, do conhecimento científico, da política, do direito, essas coisas que são fundamentais para a manutenção e a sustentação do sistema capitalista, né, que é o sistema econômico que a gente está aqui em grande debate. Essa que era a base pensada sobre isso, né? Porém, tem muitas críticas sobre tudo isso posteriormente, né? A gente tem esse período de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como a gente já falou. Parece que não, gente, mas essas coisas foram muito importantes para a mudança de pensamento, né? A balança do mundo, assim, de como se enxergava a sociedade, por dois motivos. Primeiro, porque você tá tendo um conflito gigantesco, né, na Europa. Porque conflitos gigantescos já existiam no mundo, né? Mas agora a gente tá falando de um conflito que tá acontecendo aonde as sociedades imperialistas residiam, né? Onde elas moravam. Então, isso influenciou para que pessoas fossem expulsas de suas terras. E essa expulsão das terras levou elas a ter contato com outras culturas, que levou a outras formas de análise de pensamento, né? Dessa forma, a gente chega com os pensadores que estão ali desenvolvendo isso na Alemanha, que seria na escola de Frankfurt, né? Que a gente vai ter que falar aqui brevemente. E essa galera, ela tá fugida, né? Eles fogem da Alemanha, porque eles são alemães, judeus, e vão para os Estados Unidos. Essa mistura, né, de culturas fez com que eles teorizassem um pouco mais sobre a sociedade. Não, é exatamente isso que eu ia falar. Mas antes disso ali também, no período em que a Europa passou pelo nazifascismo, principalmente na Alemanha, né, os grupos de extrema-direita eles começam a difundir a ideia de que comunistas e judeus eles estavam infiltrados em universidades, em teatros, nos veículos de comunicação, para tentar destruir a cultura ocidental. Isso é muito tentar causar um pânico moral na sociedade para combater uma espécie de inimigo invisível. Num primeiro momento, claro. Acho que antes da gente entrar nos debates que são levantados pela Escola de Frankfurt, isso foi usado como uma ferramenta de propaganda. Não sei se essa é a melhor forma de dizer, né? Mas foi usado como uma ferramenta de retórica, de narrativa, né? A melhor forma de descrever isso é de forma ideológica. De forma ideológica, exato. Esse discurso, ele se encaixava muito bem com o discurso antissemita, que já existia na Europa o lance do antissemitismo. A gente falou disso bastante no episódio sobre fascismo histórico, episódio 4. E para os grupos que estavam no poder, a Revolução Bolchevique, ela não era só um movimento político, mas uma grande conspiração judaico-comunista. Tanto que o Goebbels, de novo eu vou falar dele, que foi o ministro da propaganda nazista, ele foi um dos que mais explorou essa narrativa do bolchevismo cultural, que ainda não tinha se transformado em marxismo cultural. Mas ele dizia que o bolchevismo cultural é uma arma dos judeus para enfraquecer a Alemanha. O nazismo abraçou essa ideia, essa teoria, para justificar a sua perseguição a intelectuais e quem era considerado subversivo. Então aí dentro desse processo a gente tem censura a livro, destruição de expressões artísticas, perseguição, a queima de livros, ela vem carregada dessa ideia de que a gente tem que destruir essas pessoas que estão contaminando a nossa cultura para resgatar a cultura verdadeira, a cultura que é bela e moral, talvez. É por isso que as pessoas não entendem muito bem quando eles falam que o comunismo era de direita, sabe? Não faz sentido nenhum. Por quê? O nazismo era de esquerda. Que o nazismo era de esquerda, né? Fazia parte do mesmo espectro político e não sei o quê. Desculpa, que o nazismo era de esquerda. Mas um dos motivos de Hitler, né, não ser de esquerda, era porque ele tinha um ódio gigantesco pelos comunistas. E um dos aspectos que explica isso era o fato de Marx ser judeu. Ser filho de judeu, que não seguia, o pai dele, ele era calvinista, ele não seguia o judaísmo, mas Karl Marx, ele era judeu. E por causa da sua descendência judaica, o Hitler associava toda vez que tinha propaganda, né, ideológica para essa construção, né, de cultura dentro da sociedade alemã, ele associava os judeus ao comunismo. Então, ele precisava reforjar essa ideologia. Ele precisava relapidar a ideologia que existia no momento para que os judeus estivessem relacionados com tudo aquilo
que não era bom. Então o comunismo, como fruto de um judeu, e essa revolução acontecendo bolchevique, e ele vendo o crescimento, né, de uma nação tão grande como era a Rússia naquele momento, que se torna posteriormente a União Soviética, o medo dele também desse crescimento tomar conta do resto da Europa. Então ele tinha que reformular, relapidar a ideologia associando o comunismo aos judeus, porque o criador disso também era judeu. E quando o Hitler ele chega ao poder, né, quando ele assume como terceiro Reich, essa narrativa de contra o bolchevismo cultural, ela se torna uma política oficial, né? Ela deixa de ser uma bravata e passa a ser política de Estado. Então o regime nazista, ele lança campanhas contra o que ele julga como arte degenerada. E aí se a gente coloca nesse balaio movimento como cubismo, expressionismo, surrealismo, a gente vai ter invasão de museu, a gente vai ter quadros queimados, a gente vai ter artistas sendo perseguidos. Inclusive, a gente teve, nessa queima de livros, a gente perdeu aí pesquisas sobre sexualidade, mais de 20, 30 mil volumes de pesquisa, né? Que é uma perda inestimável para a história. E tem até uma anedota, né, Miojo, do Hitler, que esse ódio dele contra a arte era porque ele não foi aceito numa academia quando ele era jovem. Porque ele era pintor também. Né? Que ele foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado. Na Escola de Belas Artes lá. E aí o pessoal fala, por causa disso ele virou o Hitler. Não sei É apenas uma anedota. Aí, posterior a esse período, a gente tem esse fortalecimento das ideias, né? Da Escola de Frankfurt. E uma das coisas mais importantes que a gente pode falar sobre isso é a teoria crítica em aversão teoria tradicional que era posta no momento. Né? Porque o que acontece? A teoria tradicional, eu tô falando no campo de ideias, né, que era pesquisado, dizia que a teoria tradicional, o ponto dela é entender e explicar a sociedade por si só. Quando vem ali os pensadores, né, Emile Durkheim, você tem o Theodor Adorno, o Marcuse, essa galera, eles estão dentro desse aspecto da teoria crítica, que ela não só visava olhar para a sociedade, mas eles tinham um preceito muito interessante, né? O Adorno fala isso numa entrevista, que hoje nós não temos a capacidade material para imaginar uma mudança social e como ela será, né? Não a mudança em si, o processo de mudança, mas como será esse resultado da mudança social. E o motivo de a gente não conseguir imaginar o resultado disso é porque nós não temos os meios para poder transformar, para poder pensar nisso. Porque nós não somos retentores dos meios de produção, a gente tá preso à nossa ideia de trabalho e de compra e de consumo, que aí já tá chegando já nessa parada do marxismo cultural, você entendeu? Então, a ideia dele era assim, embora nós não conseguimos imaginar realmente a mudança, né, como vai se concretizar isso, como vai ser depois da mudança, mas nós temos as ferramentas para criticar o nosso sistema atual, baseado com as ferramentas que existem, né, os problemas, as análises, os estudos em cima disso. E com essa análise crítica que nós fazemos da sociedade, nós devemos mudar a sociedade baseado na crítica que nós estamos fazendo, não só explicá-la. A gente tem que mudá-la, né? Alterar para que ela faça sentido e seja utilizada dentro do nosso dia a dia. Que ano foi a Escola de Frankfurt? A maior parte da teoria da Escola de Frankfurt está acontecendo ali pós-Segunda Guerra Mundial, entendeu? É porque eles voltam para a Alemanha depois de ter fugido e aí eles estão falando sobre isso. Mas assim, ela foi fundada em 1924. Ela surge antes, mas a perseguição... Tem alguns pontos interessantes em relação a essa perseguição que foi movida contra pensadores intelectuais, sobretudo marxistas. Um deles é que Gramsci foi preso, né, na Itália fascista. Tanto que a maior parte da obra dele, que são os Cadernos do Cárcere, onde ele desenvolve, acho que a ideia de hegemonia cultural, ele escreve na prisão, né? Ele morre em 37, mas toda a obra dele, a maior parte da obra dele é produzida na prisão, tanto que vem daí o nome, né? Cadernos do Cárcere. Eram os cadernos que ele escrevia e depois foram editados. Gramsci, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E nesse mesmo período, as obras de Marx, se eu não me engano, tá? Eu assisti a uma aula do José Paulo Neto, que é um professor brasileiro, marxista, comunista, ligado ao PT, se eu não me engano, ou ele é do PCB, não sei agora dizer de cabeça, mas onde ele conta a história do Marx, e ele diz que as obras do Marx, elas ficaram meio que presas na Itália durante esse momento,
Daí elas são transferidas para a Alemanha, para depois ir para a União Soviética, e a gente só vai ter uma edição completa do trabalho de Marx e Engels na virada do século, na virada do milênio, que mostra também como essa perseguição, né, às ideias marxistas, ela atrasou muito pro nosso lado, né? Mas falando do período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles entraram ali numa guerra fria com a União Soviética. Né? Tanto que muita gente fala que os ataques a Hiroshima e Nagasaki, com o uso da bomba nuclear, eles talvez não tinham a necessidade de se atacar populações civis, mas sim de mostrar a potência emergente do conflito, que era a União Soviética, poder bélico que os Estados Unidos tinham. E aí que a gente começa a entrar nesse período de Guerra Fria, né? De movimentação geopolítica, de guerra da Coreia, a crise dos mísseis em Cuba. E nesse cenário, essa propaganda ideológica, essa difusão ideológica, ela se aflora, né? Principalmente o anticomunismo. Nos Estados Unidos tinha um senador chamado Joseph McCarthy, que ele liderou uma campanha contra supostos comunistas infiltrados em Hollywood, nas universidades e na mídia. E daí vem o termo macartismo, que era essa perseguição a quem queria propagar essa subversão cultural, né? A gente sai do bolchevismo cultural e nesse período do macartismo entra a subversão cultural, que é, na prática, mais uma vez, essa perseguição de quem tenta trazer ideias que são mais voltadas à esquerda. Esse foi um dos períodos, assim, de censura, acho que na história dos Estados Unidos, mais intenso. Tudo bem que a gente ainda vive censura no mundo, né, galera? Vamos combinar que ela ainda existe. Mas, nesse momento, foi um período ali um pouco mais tenso, até porque a gente tá falando da década de 40, 50, onde a sociedade americana ainda vivia sobre o regime das leis de Jim Crow, que eram as leis de segregação racial. Então, assim, não era uma sociedade bem mais fodida do que é hoje, embora ainda seja. O trabalho que o Adorno e o Horkheimer vão fazer nesse período, ali principalmente depois da década de 50, que é quando eles reabrem a escola de Frankfurt, que aí vira a escola de Frankfurt mesmo, né, depois da década de 50. Se eu não me engano, o Adorno, eu acho que ele era o diretor da escola, e foi por muitos anos. O que acontece? Eles começam a analisar a indústria cultural, o que eles cunham com esse nome de indústria cultural. E eles começam a fazer estudos e análises sobre esse papel crucial da manutenção do status quo, que é essa ideologia em cima do comunismo, né, que é a ideologia capitalista estadunidense, enquanto império, sendo melhor, produtiva, ela é pacificadora em relação ao comunismo dentro da indústria cultural, que seria nos filmes, seria nos trabalhos de música, que seriam na indústria por si só, o programa de TV. Então, tudo isso era montado, né, de uma forma midiática, né, para chamar a atenção do povo, para gerar essa sensação de liberdade, né, como se as pessoas tivessem essa liberdade para poder fazer as coisas que elas querem, da forma que elas querem, porque não é, até hoje, né, a terra, eles falam land of the free, né, a terra das pessoas livres. Isso é uma ideologia. É uma ideologia que ela é fundamentada para criar essa sensação de liberdade, entendeu? E também a passividade e a conformidade com as relações sociais dentro da sociedade. Isso é super importante porque o capitalismo, ele tá gerando, né, essas ideias. E por cima disso também, o consumo. Porque na década de 50 até a década de 70, que é o auge do capitalismo estadunidense, tá, gente? O capitalismo estadunidense, ele, tipo, tá em decadência desde a década de 70. Hoje tá mais forte, né? Mas por que eu falo isso? Porque da década de 50 até a década de 70, os Estados Unidos, ele faz né, como um grande império, ele é protecionista, né? Só o Brasil que não pode ser protecionista. O Estado não pode. Tem que deixar o mercado livre, né? Mas nos Estados Unidos, os Estados Unidos, como um Estado protecionista, né? Ele começa a facilitar acesso a coisas básicas, tá? E eu tô falando isso para a população branca, tá? Esse acesso não é para as famílias negras. Ela é um acesso para as famílias brancas. Que a gente conhece esse termo do subúrbio, né? O subúrbio, nos Estados Unidos, eles são projetos de moradia que são financiados e subsidiados pelo governo dos Estados Unidos para que o soldado de guerra possa voltar para casa e ele ser feliz com a terra livre dele. Então, o que a gente tem? A gente tem nessa produção cultural, a gente tem Elvis Presley, a gente tem Marilyn Monroe, a gente tem tantos filmes, assim, emblemáticos, né, dessa época,
falando sobre essa vida tradicional, a mulher dentro de casa, o homem trabalhador e esses subúrbios, né, essas casas bonitinhas, padronizadas. Tudo isso estava dentro dessa construção de realidade, dentro dessa farsa, né, de uma pacificação cultural que era reproduzida através de todas as formas midiáticas. Mas assim, é interessante deixar claro que as estruturas do capitalismo, por si só, elas não criam uma cultura nova, né, e entregam essa cultura pro povo. Ela se utiliza da cultura popular para reformular e remoldar a sociedade. Você quer um exemplo disso, o atual? A gente pode falar do samba. O samba era visto como o quê? Como uma produção cultural marginalizada dos morros. Era bandido, era pobre, era malfeitor que escutava samba. Samba foi proibido no Rio de Janeiro, pra quem não sabe disso. A gente consegue traçar daí, né, um paralelo muito interessante com a situação atual que vive o funk, né? O funk passa por essa criminalização hoje, né? Exatamente onde eu ia chegar. Olha lá. Porque, olha só, o samba, ele tem o quê? Uma reformulação. O samba se transforma um estilo musical cunhado pelas elites, principalmente as elites do Rio de Janeiro. As elites do Rio de Janeiro, aí você começa a ter os sambistas brancos, que começam a ter uns nomes, assim, mais divulgados do que o povo do morro. Essa mudança de característica cultural é uma pacificação para você remoldar as estruturas da sociedade. E aí a gente chega exatamente nisso, Chay. O funk. Só deixa eu puxar um fato aqui, porque antes do samba, nos Estados Unidos você falou do Elvis, né? E muita gente tem o Elvis como o pai do rock, né? O cara que criou o rock ali. Mas antes dele o rock, ele era um gênero da população negra, né? A gente tem o Steve J. Hawkins, que era um cara que misturava ali uma coisa meio de terror nas músicas dele. Mas realmente, a cultura do povo negro, ela só se torna palatável quando ela tá sendo transmitida por um branco, né? Quando ela faz essa reconfiguração, essa adaptação para a cultura branca. Que daí ela pode ser consumida. E é engraçado, porque o Elvis, ele na verdade, ele tem uma infância pobre, né? Uhum. E depois da separação da mãe dele e do pai dele, eles vão morar numa região bem pobre, que era predominantemente negra. Olha lá. E aí, eles começam a frequentar as igrejas, não frequentar as igrejas, mas tipo, ele começa a ver ali as pessoas, vão pra igreja e tal, e eles começam a ouvir essas coisas. O Elvis começa a frequentar as igrejas negras. Então a influência dele do rock, né, desse som negro, preto, que tá acontecendo nos Estados Unidos, acontece pela situação social dele, né, que ele é colocado. Porém, a ascensão do estilo musical só é permitida por quê? Porque ele é um branco na sociedade, né? Aí, como ele tem uma grande, ele é o quê? Ele é um soldado que foi pra guerra forçosamente, mas foi, né? Foi pra guerra, voltou da guerra, tava com a fama. A sociedade capitalista, ela precisa do quê? Reformular as estruturas. E aí o Elvis deixa de ser só o músico rebelde e se torna o quê? O artista de TV. O astro de cinema, E aí ele é a figura midiática. Ele é a figura tradicional estadunidense, que é aquela vida de vitórias, né? Alguém que serviu o exército, né? Então, isso é muito interessante, porque essas formas de se observar a sociedade, elas vão se mudando com essas estruturas. E nós temos que pensar que o cinema é algo muito novo na sociedade também. O cinema é algo que começa, assim, no século passado, praticamente. E o cinema é usado como uma ferramenta de democratização cultural, mas que ela também usa como uma ferramenta de propaganda dos estados, das ideias, do consumismo, do seu estilo de vida, da sua ética, do status quo. Então, ali na década de 60 e 70, começa a ter uma crítica sobre esses estudos, né? Sobre essa ideia desse marxismo cultural, dessa ideia da cultura. É aí que surge o termo, né? É aí que o termo marxismo cultural, ele é cunhado, acho que pela primeira vez, e ganha força, né? Isso, nesse período. Então, eu acho que um autor muito importante nessa época é o Stuart Hall. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Já. Ele fala que ele tem uma crítica, né, sobre essa ideia de moldar a sociedade, que ele fala que a cultura não é exatamente esse reflexo da economia, mas ele também é ativo de luta da sociedade. Então o que ele quer dizer basicamente é que, tipo, existe essa indústria que produz, mas a sociedade também continua produzindo a cultura de outras formas, entendeu? Embora haja uma dominação cultural que ela é exposta através de um certo consentimento coletivo.
um exemplo disso é o que a gente tava falando sobre o funk. O funk é uma outra criação cultural. A cultura, ela tá viva dentro da sociedade. Mas aí vem, tipo, por exemplo, a figura da Anitta, que a mídia aprova, né? O statu quo aprova. E aí existe uma transformação daquela ideia do funk, do que era. Até um pouquinho antes, né? A gente teve. Também fugiu o nome dela aqui, mas tinha o DJ Malboro. Assim, tinha alguns funkeiros que. O funk ele começa a ganhar força muito com figuras brancas, né? Assim, ganhar força dentro da parcela branca da população, né? Mas acho que vem um pouquinho antes da Anitta. Mas realmente, com a Anitta, isso ganha uma outra força, né? Dá um. Internacional agora. Agora já vai para nível internacional. Então, isso é super interessante de se analisar, porque a ideologia, ela é posta dentro da sociedade de consumo. O que acontece também sobre o consumo? Nós vivemos dentro de um sistema ao qual trabalhamos, né? Nós somos alienados do trabalho, né? Eu vou explicar brevemente. A alienação é que você tá desconectado do seu trabalho. Aí você fala assim, mano, mas não tô entendendo o que você tá falando. Deixa eu explicar pra você como que você se sente alienado. Quando você vai pro seu trabalho, você sente prazer no seu trabalho, você tá criando um relatório de dados, por exemplo. Você trabalha com marketing digital e você tá criando um relatório sobre as tendências, sobre os cliques. Esse trabalho que você faz, ele é tipo uma parte do trabalho total. Você tá fazendo algo que tá desconectado, assim. Você não sabe fazer as outras coisas. Você é um cara que analisa os dados, mas você não tem noção como fazer a arte. Você não tem noção como fazer a documentação, a escrita. Você não tem noção de como que se faz a comunicação. Mas você trabalha, por exemplo, numa agência de marketing. Essa ideia de alienação, ela vem muito também com o surgimento do movimento operário, né? Das fábricas. É o que Marx tá analisando, e acho que é daí que ele vai cunhar esse termo de alienação do trabalho. Exato. Que realmente o trabalho antigamente, antes desse período de industrialização, ele era artesanal. Então o trabalhador ele tinha o domínio do processo completo, de ponta a ponta do trabalho. Então, se você fosse fazer uma camiseta, você sabia colher o algodão, tratar o algodão, fazer a linha, produzir, fazer o corte da camiseta e ter o produto final. E com esse seccionamento das etapas de produção de um produto, o trabalhador ele se torna alienado em relação àquilo que ele está produzindo, né? Ele não tem o conhecimento de todo o processo. Ele tem o conhecimento apenas de uma única etapa. Então, assim, ele pode estar fazendo uma peça para um carro, para uma nave, para uma mesa de bilhar, tá ligado? É meio que isso, né? A ideia da alienação do trabalho. É por isso que eu tenho que trazer esse exemplo para meios atuais. Porque até mesmo hoje, a gente não tem mais contatos em fábricas. A nossa base de trabalho brasileira, ela não está materializada mais em fábrica, mas no terceiro setor, que é o de serviço. Então, você que trabalha no telemarketing, ou alguém que você conhece que trabalha no telemarketing, essa pessoa, ela tá ali oferecendo um suporte de um produto que muitas vezes você nem teve contato. Você, por exemplo, trabalha para o suporte de uma empresa que vende passagens aéreas. Mas a sua condição de trabalho não lhe permite viajar de avião. Mas você é especializado em dar suporte para as pessoas que compraram passagem. Então, isso que é alienação. Você tem noção do que você está fazendo, daquele conhecimento muito específico, mas você não conhece toda a escala de produção pra você chegar ali, né? Você não sabe montar um avião, você não sabe pilotar um avião, você nunca viajou de avião. Porque a sua relação material, o que você faz da sua vida, vender a única propriedade que você tem, que é sua vida, a sua força de trabalho. Porque isso é o que você tem, isso é o que materialmente você tem. Você tem sua força de trabalho que você vende. E aí, dentro desse do marxismo cultural, né, que a gente tá discutindo aqui, a gente tem essa relação das propagandas de produtos, que é onde vai o quê? Destinar aquele trabalho, né, aquele dinheiro que você arrecadou, aquele salário que você obteve, naquele trabalho que você odeia, para comprar um produto que você idealiza. Então, você vai lá e quer comprar a maçã, né, o seu telefone da Apple, que custa 15 mil reais. Então, você trabalha, você vende, a propaganda que vem de todas as formas, né? Elas podem ser de outdoor. No Brasil nem tanto outdoor, mas na internet, na televisão, no seu telefone, você recebe essas propagandas que te desconecta da realidade. Porque você, enquanto indivíduo, você sabe que aquele produto, ele é absurdamente idiota. O consumo daquele produto é idiota. É porque ele se torna uma chave de acesso, né, a outros setores da sociedade, onde você vai ser identificado pelo aquilo que você tá portando. Pelo carro que você Exatamente. dirige, pela roupa celular. que você veste.
Pela roupa, pela bolsa, pelo sapato. Isso dá um episódio inteiro sobre moda, tá, Miojo? Acho que seria maneiro a gente fazer. Exatamente. E isso tá conectado com o quê? Com essa venda cultural das ideologias e da sua necessidade enquanto um consumidor ativo dentro da sociedade. Eu gosto de fazer paralelos com as minhas experiências de vida, né? E é engraçado porque gravando esse episódio, toda vez que a gente tá gravando, vem um monte de coisa na cabeça que nem tinha planejado de falar, né? Essa é a varíola virulenta. A gente é isso. Estados Unidos, cara, a vida. Você só é considerado um cidadão nos Estados Unidos a partir do momento que você tem dívida. Você, enquanto cidadão, vou explicar isso pra vocês. Aqui no Brasil, se você tiver dinheiro, você paga à vista, né? Porque você quer se livrar da dívida, você não quer parcelar essa bagunça. Nos Estados Unidos, eles têm o capitalismo brasileiro, ele é muito mais avançado, é muito mais predatório, né? Do que o capitalismo estadunidense. Porém, o capitalismo estadunidense, nessa relação monetária, financeira, bancária, ele tem um agravante que no Brasil não tem. Porque lá nos Estados Unidos, você só é considerado um cidadão ativo na sociedade a partir do momento que você adquire dívidas financiadas. E como nos Estados Unidos você não consegue financiar as coisas igual no Brasil, tipo assim, vou comprar um celular e financiar em 20 vezes. Isso é uma novidade no mercado estadunidense, que tá aí há menos de 10 anos, essa ideia de financiamento de produtos como celular. Aí você pode falar, mas é porque lá é mais barato. Não é. $1.000. $1.500 num celular é dinheiro pra caralho nos Estados Unidos. Não é pouco dinheiro, Chay. É tipo muita grana, $1.500. É que aqui no Brasil você pensa que $1.500 é R$1.500, R$1.500 você acha que não é muito dinheiro, sabe? Uhum. Mas tipo, $1.500 é muita grana lá. É por isso que eles criaram os sistemas de financiamento, por exemplo, dentro da Apple, pra você financiar seu celular. Mas isso é coisa nova. Isso é coisa de 2018. Olha só, 2017. É tipo uma ideia muito recente. A gente já tá financiando as coisas, desde a ditadura militar, tá ligado? Tipo, a gente tem outro sistema econômico. Então, quando você tá falando de financiar pra ser um cidadão lá, ter dívida, é de coisas grandes, de casa, carro, faculdade. A parte que eles chamam de hard credit and soft credit, que é o crédito duro e o crédito mais maleável. Então, às vezes, você não consegue emprego se o seu crédito for ruim na praça. Você pode ser mandado embora do seu emprego se o seu crédito for ruim. Porque como você é considerado um mal pagador, a empresa não vai te contratar, ela vai te mandar embora. Ela não vai manter o seu trabalho, sua relação de trabalho. Então, essa ideia de consumo, principalmente nos Estados Unidos, por isso que o consumo nos Estados Unidos é muito facilitado, é porque você só é um cidadão dentro da sociedade estadunidense se você tem dívida, se você tá gerando lucro para banco, porque é banco, né, que ganha em cima de juros. Então, isso é uma ideologia que é propagada nos Estados Unidos e que gera essa necessidade de consumo, que ela se reproduz. Porque agora a gente vai falar do quê? De que isso não é algo setorizado, né? Ele é espalhado mundialmente, porque agora nós vivemos numa sociedade que você precisa mandar uma carta no navio, né, para as informações chegar. A gente tá num mundo globalizado onde as informações e as ideologias e a cultura, ela é disseminada. Quando você assiste aquele filme da Marvel, ou você assiste aquele filme Ainda Estou Aqui, sabe? Tipo, todas essas informações, elas têm um propósito. E os Estados Unidos, como hoje, né, um império decadente de sua hegemonia econômica e cultural no mundo, ele tem braços em todos os lugares. Então, essa ideia, por que o brasileiro gosta tanto dos Estados Unidos? Isso não é inércia, gente. Não é porque o seu vizinho, não acha que seu vizinho é um otário. Ele, tipo, votou no Bolsonaro e quer morar nos Estados Unidos junto com o Flávio. Você entendeu? Exato. É porque a gente tá a todo momento sob a influência da cultura norte-americana, né? A gente tem no cinema, na música, nas artes. Tanto que, né, tem um lance aqui no Brasil que mais de 90% das salas de cinema são reservadas a produções norte-americanas. Tem que ter lei pra proteger o cinema nacional no Brasil. Exato. Isso é um movimento quase de... Assim, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas é uma neocolonização, né? Faz parte desse processo. Faz parte, né? Você tá tomando o mercado de um país com a sua produção cultural. E essa produção cultural, ela não tá livre de uma visão ideológica. Ela vai trazer a visão ideológica do seu país. Vai trazer essas ideias de onde tá partindo esse conteúdo, né? Então, quando a gente vai falar disso hoje em dia, né, tem alguns críticos dessa ideia. Um que eu gosto muito é o Slavoj Zizek. Ele fala que a ideologia não é só esse conjunto de ideias que são imaginárias, falsas, né?
para nossa sociedade, né? Não é uma imposição de ideias falsas, mas ele usa um termo chamado de fantasia, né? Que essa fantasia, nessa ideologia que ele chama de fantasia, estrutura uma realidade social. Então, você olha para o sistema, né? Você sabe que o sistema é injusto, você sabe que existem bolivianas escravizadas em São Paulo para produzir roupa que está sendo vendida nas lojas que você vai comprar. Mas o que você faz? Você simplesmente aceita que é injusto ou você ignora a injustiça do sistema para que aquilo faça parte do seu dia a dia, né? Ou a mesma coisa quando tinha a produção tecnológica na China, que era altamente explorada 15 anos atrás. Mas você não quer saber. Você não quer saber que tipo de exploração aconteceu para aquele produto tá na sua casa, porque isso não é um problema seu. Então você tipo meio que deixa passar, você fica invisível, né? Esses problemas. São problemas que, como se fossem inevitáveis. Isso seria também uma alienação do consumidor, né? Exatamente. Assim, saber até sabe a origem do produto, sabe que tem trabalho escravo envolvido, às vezes trabalho escravo infantil. Não sei dizer se era exatamente o caso da China, porque tem muito debate sobre isso, né? Mas você não tá pensando nisso. Você não se vê enquanto responsável por isso, ainda que você seja quem tá financiando, quem tá comprando, quem tá pagando por aquele produto na ponta. Mas você não se vê como... Pô, não sou eu que tô colocando uma boliviana numa sala escura num porão pra ficar costurando 14 horas por dia. Você é só a pessoa que consumiu um produto. Tipo, claramente aqui pra você. Se você aí tá consumindo produtos da Vinícola Aurora em Bento Gonçalves, que tinha 210 trabalhadores lá que foram resgatados por trabalho análogo à escravidão, que a gente estava discutindo no último episódio, né? Exato. Sobre trabalho escravo. Se você tá consumindo um produto deles, você tá, de certa forma, ignorando o fato de que eles estão usando mão de obra escrava para produzir o seu suquinho, o seu vinho. É, vou além. Se você toma suquinho de caixa da Cutrale, saiba que também rola isso nessa empresa. E em outras, e muitas outras. Tem muitas denúncias. Então, tipo, essa é a ideia de alienação. Você tá alienado do consumo, você tá alienado do produto, você tá alienado de tudo. Então, ele tá criticando isso tudo. Porém, algo que nós temos que ter bem claro, né, na nossa cabeça, principalmente nas questões identitárias, porque quando você tem os grupos sociais, né, os grupos LGBT, a consciência negra, né, você tem os movimentos feministas, isso também é usado pela indústria. Isso também é usado como uma forma de controle e dominação às pautas dos movimentos identitários e sociais. É porque a indústria ela não é boba, ela não é inocente. Vou só fazer um pequeno resgate aqui, Miojo, coisa breve, mas entre a década de 60 e 70, a gente, como eu falei, os Estados Unidos passavam ali pelas leis de Jim Crow e tudo mais, teve abolição dessa lei, teve essa situação, esse cenário de apartheid, ele é desfeito, né, em partes, porque a gente sabe que ainda rola ali a população negra ainda é vítima da violência policial, mas ali entre décadas de 60 e 70... E não só violência policial, exclusão de adquirir propriedades, bairros específicos para que eles possam conviver. A família Trump, né? Lembrado. O pai do Trump, ele ganhava dinheiro assim. Bem lembrado. Ele excluía as populações negras dos complexos imobiliários que ele construía. É nesse momento que, né, a gente tá vendo o surgimento organizado de novos movimentos sociais. Então, nessa época que o feminismo ganha mais força, direitos civis, até mesmo movimentos de contracultura, tinha nos Estados Unidos beatnik e tudo mais. E lembra do punk? Do punk. Ele é um movimento rock absolutamente artificial, criado pela indústria, né? O Miojo, ele gosta de bater nas coisas que o povo ama. Brincadeira, mas é verdade, é verdade. Não, o punk, existe um movimento punk, mas isso é uma produção inglesa, da indústria inglesa. Mas é uma produção inglesa, de fato. Eu esqueci o nome da banda, mas tinha um lance, né, que tinha um baixista que nem sabia tocar baixo. Era midiático, né? Era essa venda de uma cultura rebelde. E a roupa, toda a indumentária, era feita por uma estilista conceituada e tudo mais. Mas esses movimentos, eles, quando surge, existe uma parcela conservadora da sociedade ocidental, ela vai se enxergar como, olha, estamos passando por uma transformação de uma agenda oculta, algo que tá rolando nos bastidores, a gente não tá vindo uma galera aí pra tomar o que é nosso e eles estão vindo pela cultura. Então é aí que o marxismo cultural ele começa a ganhar força, né? De novo, esse mesmo discurso do inimigo invisível, de mostrar que, olha lá,
os caras tão de novo se organizando pra tomar o nosso. E, vindo já pra essa época que a gente tá agora, o marxismo cultural, ele passa a se tornar um pilar da extrema-direita, né? Retórica dos partidos de direita e de extrema-direita. E a gente tem aqui figuras como Steve Bannon, que a gente falou no episódio 4. Tem o Olavo de Carvalho, tem gente a dar com pau pra falar, mas que passam a usar esse termo pra criticar qualquer ideia que seja progressista. Desde a pauta feminista até as mudanças na indústria cultural. Mas o discurso ele meio que continua o mesmo, né? De que existe uma conspiração para destruir esses valores ocidentais através da cultura e meio que a única coisa que só muda é o nome, é o rebranding. Porém, eu falei ali atrás que a indústria ela não é inocente e ela já percebeu isso, que talvez para ela não é vantajoso comprar a retórica do extremista. Por mais que na parte econômica eles sejam aliados. Então é aí que vem essa integração, né? Essa reconfiguração da cultura, dessa cultura que pode ser considerada subversiva, mas para se tornar palatável. É aí que a gente pega, por exemplo, filmes como Ainda Estou Aqui, que é um filme que fala sobre ditadura, fala sobre perseguição a políticos ligados a movimentos comunistas. Mas é uma perspectiva da família rica branca. Não vai falar da periferia, do preto, do pobre. Tá sendo esculachado até hoje. Até porque isso não mudou, né? Esse lance, que nem no filme, eu não sei se você assistiu o filme Ainda Estou Aqui, Miojo. Mas tem um momento em que a Eunice Paiva, ela é sequestrada, ela e a filha, colocam um capuz, levam ela para um lugar, ela vai ficar presa, vai ser interrogada. Pô, isso acontece ainda. Não acontece, talvez, com o branco de classe média. Mas, na periferia, isso é cotidiano. E, de novo, o Cavoso da USP foi apedrejado por ter exatamente apontado algo que é evidente. Mas que, pô, não, peraí, aí você quer criticar um filme que tá falando mal da ditadura? Veja bem, não é isso, né? É só a forma como é falada. É a mensagem pra quem, né? É pra quem só ganha. Essa forma é pra quem? Qual que é o modelo? Qual que é o público de interesse, né? Exato, exatamente. Então, esse levante é algo que a gente tem que ter cuidado, né? Mesmo, assim, tendo essa ideia da suavização, né, da crítica às ideologias, a gente também tem o radicalismo, né? Que você pega as indústrias hoje, como você pega a Meta, né, você pega a Amazon, que estão tomando decisões para retirar políticas de acessibilidade dentro das empresas, claramente, mudando esse discurso identitário dos movimentos sociais, né, regredindo. Por quê? Porque todo o avanço no capitalismo, ele é um avanço de conquista financeira. Quando a propaganda de que você é uma empresa consciente, ela vende mais, ela irá usar isso como uma forma de arrecadar pessoas para dentro dos seus consumidores. Um grande exemplo disso, por exemplo, de uma forma contrária, né, é, por exemplo, a galera que é vegana que não consome as cervejas que patrocinam o rodeio. Aí você tem as empresas que não patrocinam rodeio, não porque elas não patrocinam, é porque elas não conseguiram patrocinar rodeio. E aí elas se vendem enquanto empresas que são empresas que defendem os direitos dos veganos de não abusar de animais. Você entendeu? Então, isso é tudo um malabarismo no mercado, para que você gaste seu tempo em brigas identitárias, usando a diversidade para mascarar as desigualdades estruturais do sistema. Porque no final, isso são debates que são válidos, mas eles são usados de formas superficiais dentro da sociedade para tirar o nosso foco. Exatamente. Para causar um divisionismo na sociedade, né? Se a gente bater separado, a gente bate com pouca força. Eu bato em você, por quê? Porque você tem uma pauta que você, tipo, defende. Você tá criticando o punk. Você entende? Tipo, como um exemplo, você tá criticando o punk, mas não era bem assim. Mas você tem consciência que era. Você entendeu? Então, a ideia do uso da cultura dentro da sociedade é totalmente ao contrário do que essa galera da direita, né, encabeçada pelo Olavo de Carvalho, levantava. De que a esquerda está construindo uma cultura nas escolas, nas universidades,
de subversão social, para acabar com os costumes e beber Pepsi com feto de crianças. Era isso. Isso vai além, né? Falando do Olavo de Carvalho, vai ao ponto do absurdo, né? Que ele dizia que no período da ditadura, todos os jornais eram de esquerda. Todos os chefes de redação eram comunistas. Assim, aonde, meu amigo? Meu irmão, pelo amor de Deus. Exatamente. Sabe? Em plena ditadura, você tá querendo me dizer que os jornalistas e os chefes de redação eram todos comunistas? E só você era o bonito, a fada sensata. Era só você que tava vendo. Que até o regime não tava percebendo isso. Então, assim, é jogar pro absurdo, né? Às vezes, desinformar, né? É trazer uma informação, assim, muito absurda como se fosse uma realidade. Exatamente. E essa propagação dessas ideias, né, fizeram sentido. Pra muita gente, ainda faz até hoje, né? Não, faz até hoje, porque é um medo, né? É o medo constante. Eu acho incrível como a primeira frase do Manifesto Comunista, ela permanece até hoje. Um espectro ronda a Europa. Pô, esse espectro tá rondando nós aí há uma cota já. Sabe? Tá sempre presente, é sempre um medo, um inimigo que tá pra tomar o que é seu. Tá pra tomar o seu Celtinha. Tá pra tomar o seu apartamento financiado em 32 anos, sabe? Então, a gente tem que ter cuidado com esse meio que esse multiculturalismo liberal. Essas ideias aí que estão tentando aglomerar todos, mas de uma forma superficial, que não coloca em relação a crítica às questões sobre as relações de poder, de quem está governando, qual que é o interesse dessa criação cultural dentro da nossa sociedade. O primeiro passo que nós temos que ter é essa autocrítica, é você começar a analisar a sua relação dentro das estruturas sociais e econômicas. Qual que é a sua função dentro dessa sociedade? Você é livre de verdade? Você é livre da forma que é vendido dentro dos filmes, né? De que você, se você se dedicar, você vai chegar aonde você quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Esse sonho, né, que é vendido para as crianças, principalmente. Se você é livre, agora que você tá me ouvindo e você critica o que eu tô falando, então amanhã eu quero que você passe férias com a sua família na Itália. Vai lá, sai agora do seu trabalho, né? Amanhã. Liga pro seu chefe e fala assim, tô indo passar 60 dias na Itália com a minha família e aí eu volto depois, aí a gente continua nosso trampo. Se você for livre pra fazer isso, hoje, quer dizer que você não vende sua força de trabalho. Você é o retentor do capital, porque você pode fazer essa escolha. Se você tem que esperar suas férias, e se você não tem um passaporte, se você não tem o dinheiro, se você não tem as condições para isso, quer dizer que você está em função, né? Você está preso à sua realidade, não só econômica, mas social. O Marx fala isso, né? O trabalho assalariado, ele é um tipo de escravidão moderna. Você tem a liberdade, sua liberdade tá ligada ao seu poder econômico. Assim, a sua liberdade, a gente tem que ter sempre isso em mente. A minha liberdade não é a mesma liberdade, por exemplo, do Elon Musk, porque nós estamos em posições diferentes dentro da hierarquia social. Ele tem a liberdade que o capital dele permite a ele. Então, ele vai defender os conceitos de liberdade que ele tem, que é qual? Que é a liberdade que permitiu com que ele acumulasse uma das maiores fortunas da história da humanidade, sem fazer porra nenhuma, sem mover um caralho. E a gente não tem, e a gente é a mesma coisa. A gente tem a liberdade, não é a mesma, né? A gente tem a liberdade de quem tem que acordar às 6 horas da manhã, pegar 2 horas de trânsito, passar 8, 9 horas no trabalho, pegar mais 2 horas de trânsito. Então, assim, não é. Os nossos conceitos de liberdade não são o mesmo, né? De um proprietário de fábrica, de um burguês, usando aí um termo, uma forma mais genérica, de um trabalhador. Não é a mesma coisa, e é daí que surge todas as contradições de classe e as contradições sociais que a gente vive. E como que a propaganda chega para te emancipar? Como que a indústria cultural chega para te emancipar? Novamente, vou usar referências de outros episódios. É o sertanejo do agro, que tá vendendo aquela ostentação. É o filme que tá falando de um trabalhador, mas você nunca vê ele trabalhar. É um filme que tá falando de férias, é um filme que tá falando de... É uma música que tá falando de bem-estar, de festa. Por quê? Porque esses são os desejos que são criados pela indústria cultural para te acalmar dentro dessa estrutura e para que você se perca dentro da crítica sobre a sociedade, sobre o que é realmente importante,
o que te prende, quais são as formas de fazer essa mudança. A propaganda, a indústria, ela tá aí para vender um conceito, para vender uma ideia de vida. E a gente fica preso dentro dessa sociedade, dentro dessa roda de moer gente, nessa fábrica de moer gente, que é o nosso sistema atual capitalista. Então não se engane com as políticas e os partidos de esquerda sociais-democratas, porque a função deles não é a ruptura, mas a manutenção do sistema. E se é manutenção do sistema, quer dizer que a sua vida ainda vai estar marcado sobre os reflexos da sociedade, de trabalho, de consumo, de ideologias que te acalmem dentro desse sistema político, social e econômico, né? Então, a gente tem que ficar de olho sobre essas mudanças que estão acontecendo, mas também começar a observar por si mesmo essa nossa alienação cultural. Que isso, e só porque eu tô falando isso, nós estamos discutindo, não quer dizer que nós não estamos inseridos também. Isso não é nossa, estamos iluminados, né? Mostrando, tipo, o mundo à sua frente. Não! Nós também, muitas vezes, estamos presos dentro dessa roda de consumo, dessa roda de desejo, dessa roda cultural que passa pela gente, né? Eu, praticamente, posso falar de mim. Eu sou um cara viciado em Star Wars. Olha aí. É minha alienação, né? Olha só. Bom, a gente pode falar isso em outro episódio, mas Star Wars tinha um princípio ali que é bastante... É uma crítica, nos 3 primeiros filmes, pelo menos, talvez na segunda trilogia também, que se perde quando, eu imagino que se perde quando vai pra Disney. E aí vira vira outra coisa e vai ficando um pouco mais comercial, e esse lance de, os rebeldes foram inspirados nos Vietcongs, nos vietnamitas, esse lance acho que meio que não é mais interessante falar, sabe? Mas Miojo... Mas vamos saber, foi feito pelo cara, o cineasta mais rico do mundo, né? Pois é, né? Tem sempre esse ponto. Mas, Miojo, me diga uma coisa. A gente tá agora se encaminhando, acho que já pro final do programa. Eu queria saber, só pra gente fechar o assunto aqui que estava em pauta. Marxismo cultural, ele existe? Ele não existe? O que seria? Como que ele é hoje? O marxismo cultural, ele existe, né? Ele hoje a gente pode falar que é essa reflexão sobre as estruturas da sociedade. Hoje, existem, nos pensamentos mais modernos sobre isso, existe essa ideia da crítica sobre o que se fazer com esse marxismo cultural e de que forma transformar a sociedade através disso. O marxismo cultural não é o que é vendido, né? De que tá nas escolas para corromper as crianças sobre um outro modo de vida, de mamadeira de piroca. Não tem nada a ver com isso. Ele é um termo muito maior. Lembre-se que as ideologias dentro da sociedade capitalista modernas, elas não só modernas, né? Do sistema capitalista, as mentiras, elas vêm acompanhadas com alto teor de verdade, entendeu? Então, elas se mascaram através de uma suposta verdade para se transformar. É muito engraçado que se você for fazer uma pesquisa no YouTube sobre marxismo cultural, praticamente 90% dos conteúdos que vão aparecer para você são conteúdos de direita, que eles se vendem com uma certa intelectualidade, se mascarando, querendo explicar algo para você de uma forma, né? Você vai encontrar aí principalmente aquele canal lá, Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, que é uma indústria de mentira. É um grande difusor de ideologia liberal. E de mentira também, porque acho que o que liberal mais faz é mentir. Mas é isso, né? Eles tratam o marxismo cultural como uma estratégia, quase como uma estratégia de propaganda que vai se adaptando ao seu contexto para justificar censura, perseguição, ataque, uma série de coisas. E eu acho que só é importante dizer, Miojo, o termo, ele não tá atrelado... Porque assim, a gente tem pensadores marxistas, a gente tem o pensamento marxiano. Eu não sei se faz sentido trazer isso agora, mas o marxismo, a palavra marxismo, ela vem de pensadores que pegaram as teses de Marx, aplicaram a outros conceitos, a outras ideias e expandiram o entendimento sobre o que o Marx trouxe a princípio. E o pensamento marxiano, ele se refere ao pensamento do próprio Marx, que é algo que parte do autor dele. E o lance do marxismo cultural a princípio, ele veio para atacar qualquer coisa que venha dessa esquerda marxista. Faz sentido isso que eu falei? Tem que refletir sobre isso. Tenho que refletir sobre isso. Porém, entretanto, contudo, refletiremos juntos. Vamos refletir juntos. Finalizando esse episódio, vamos refletir. O mais importante sobre tudo isso
é que não se esqueçam que essa indústria cultural globalizada, né, ela preza pelas desigualdades estruturais, ela preza pelas crises políticas. Então a gente tem que usar esses pensadores que passaram por aqui, muitos outros, inclusive Marx, pra gente ler e pensar a nossa realidade. Porque só através da crítica dessa alienação cultural e da análise, né, das identidades dentro da sociedade que a gente pode ter uma luta unificada para que a gente possa se emancipar dessas estruturas econômicas e sociais. Beleza? E com isso, vamos nos despedindo aqui. Quero agradecer a todos que chegaram até essa altura do campeonato. Se você ainda não viu o nosso Apoia-se e se você tá gostando desse conteúdo, vá lá no Apoia-se, contribua se você puder e quiser para que manter esse conteúdo também. Dê uma olhada nas nossas redes sociais. Como o Chai falou no começo do episódio, estamos aí produzindo coisas super bacanas, né? Na verdade, o Chai, né, que é o artista aqui que tá produzindo coisas bacanas para vocês, que vão estar disponibilizados através do Apoia-se. Então, se você tem o interesse de expandir esse podcast, de expandir essa estrutura e de manter esse podcast no ar, vá lá, dê uma olhada, beleza? Quero agradecer a presença de todos. Estaremos de volta no próximo episódio. Espero vocês lá. Até mais. Tchau, tchau. É isso, meus amigos. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Até a próxima. Um beijo no coração. Valeu, falou!